Olá, meu nome é Thiago Moraes Tomelli, sou professor seminarista do IBET, interior do estado de São Paulo. Inicialmente, gostaria de agradecer o IBET, na pessoa do professor Paulo de Barros Carvalho, da Priscila de Souza e da Neiva Bailon pelo convite para gravar a pílula referente à aula 5, Segurança Jurídica e Processo, Coisa Julgada, Ação Rescisória e Precedentes em Matéria Tributária, do módulo Tributo e Segurança Jurídica, onde estarei comentando alguns pontos relevantes sobre o tema. Embora em um primeiro momento o conceito do princípio da segurança jurídica nos pareça familiar, algumas questões em torno de sua definição despontam maiores indagações. Isso porque, com base na teoria do construtivismo lógico-semântico, se tomarmos o direito positivo como um conjunto de normas jurídicas válidas em determinadas coordenadas de tempo e espaço, as dúvidas começam a emergir. O princípio seria uma norma jurídica? Qual seria sua estrutura normativa? É possível organizá-lo em hipótese e consequente? Há na Constituição Federal ou no próprio CTN alguma menção sobre ele? Seria ele um valor, um limite objetivo ou ambos? Ele decorre da observância de outras normas jurídicas e, portanto, seria um sobreprincípio? Assim, sendo norma jurídica, seria ela, em sentido estrito, organizada naquele juízo hipotético condicional mencionado, ou em sentido amplo, na forma de enunciados prescritivos ou proposições, de todo modo, de observação obrigatória pelo aplicador do direito. Entretanto, ao nos voltarmos ao texto da Constituição Federal e ao CTN, não encontramos qualquer definição explícita ou tácita nos textos legais. Então, como poderia o intérprete atribuir uma estrutura hipotético-condicional a esta suposta norma jurídica? Será que poderíamos sequer falar em norma jurídica em sentido amplo? Qual seria o suporte físico que o intérprete poderia atribuir sentido a essa norma jurídica? A segurança jurídica poderia ser entendida também como um sobreprincípio, que se concretiza pela observância de outros princípios como a legalidade, a irretroatividade, a anterioridade, o devido processo legal, o respeito à coisa julgada, dentre outros, consagrando assim valores que o legislador buscou assegurar no sistema do direito positivo, bem como estabelecendo os limites objetivos na atuação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Por outro lado, pragmaticamente, o processo poderia ser entendido como um instrumento que, no conflito de interesse entre o administrado e a administração pública, garante aquilo que havíamos conversando: segurança jurídica. E neste ponto surgem outras questões. No que se consubstancia esta coisa julgada? Ela está intrinsecamente atrelada à concretização do sobreprincípio da segurança jurídica ou ela poderia ser relativizada? Quais são os seus limites? Nas relações jurídicas, no trato continuado, havendo modificação de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade de um tributo anteriormente declarado inconstitucional, qual segurança jurídica deveria preponderar? A da decisão do contribuinte transitada em julgado ou a nova decisão que garante a legalidade da exação da administração pública nessas situações? É necessário o manejo da ação rescisória nesses casos? E se exaurido o prazo de 2 anos previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil? Sem qualquer pretensão de esgotar o tema, as normas jurídicas postas no sistema do direito tributário, pelo veículo introdutor sentença ou acordo, pode-se entender que somente poderão ser retiradas deste sistema a partir da produção de uma outra norma jurídica que reconheça sua invalidade e, para tanto, o sistema elege como meio apto a ação rescisória, assegurando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa das partes, e, via de consequência, resguarda a segurança jurídica, seja aos contribuintes que necessitam de uma orientação adequada de como proceder com as suas operações, bem como a administração pública, assegurando o efetivo recebimento de suas exações para darem seguimento aos objetivos constitucionalmente previstos, como a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, dentre outros. Ou poderia-se entender que, a partir da decisão proferida pelo Superior Tribunal Federal,
pelo Supremo Tribunal Federal, haveria relativização da coisa julgada, dispensando a propositura dessa ação rescisória. A matéria, sem via de dúvidas, é intrigante e desperta os mais distintos pontos de vista, bem como diversas decisões conflitantes nos tribunais pátrios. Tanto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral acerca dos limites da coisa julgada em matéria tributária, tema autuado sob o número 881, com previsão de julgamento para 15 de dezembro de 2021, ao menos até a data da produção desta pílula. Outra questão que atine ao tema, que será abordado nas aulas, são os precedentes judiciais. E aqui novas questões que demandam esclarecimentos são importantes. O que são precedentes? São eles vinculantes ou são vinculantes somente aqueles descritos no rol do artigo 927 do CPC? O referido artigo, assim como o artigo 926 do mesmo dispositivo legal, buscam assegurar a comentada segurança jurídica e a estabilidade das relações. Será que o Poder Judiciário, ao fixar determinada tese, abrange todas as relações casuísticas possíveis, ou, em razão do dinamismo das relações intersubjetivas, novas questões devem ser analisadas sobre outro ponto de vista e, portanto, aquele entendimento não se aplica a estes casos específicos? E uma questão que me parece das mais intrigantes é: os julgados e as súmulas são de observância obrigatória apenas aos juízes e aos tribunais, ou elas limitam o percurso gerador de sentido da norma jurídica do aplicador do direito de um modo geral? Isto porque, pragmaticamente falando, se determinada situação fática se amolda a esses precedentes vinculantes, não deveria a administração pública, com base na moralidade e eficiência, pautar seus atos, se orientando por estes precedentes? Ou, por outro lado, este efeito vinculante estaria adstrito às decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ou nas próprias súmulas vinculantes, de acordo com o artigo 102, parágrafo 2º e 103-A da Constituição Federal. Isto porque, se levado à última consequência, o juiz pode, com base no artigo 332 do CPC, reconhecer a improcedência liminar do pedido, ou, caso assim o magistrado não proceda e seja o contribuinte citado para oferecer a defesa, a qual, julgada posteriormente procedente, ensejará a condenação da fazenda pública em honorários de sucumbência, logicamente aplicado o mesmo raciocínio quando a situação for inversa do contribuinte com a fazenda pública. Por fim, eu espero de alguma forma ter contribuído com esses tópicos tão relevantes não só para o subsistema do direito tributário, mas no direito como um todo. Deixo desde logo meu muito obrigado pela atenção de todos.